Senhoras e senhores, os deuses do futebol tinham trabalhado, mas foi tudo cancelado. Sorteio da Champions refeito, vocês já devem saber do que eu tô falando. Não teremos Messi contra Cristiano Ronaldo, não teremos PSG contra United, mas não significa que não teremos grandes jogos, até porque é Champions League, é impossível não ter grandes jogos. Então, vamos começar sem mais delongas falando justamente do confronto jamais esperado desse novo sorteio da Champions, que envolve também o PSG de Lionel Messi, Neymar e Mbappé, só que agora contra o Real Madrid. E a gente tem alguns pontos muito interessantes nesse duelo, começando falando primeiro de Sérgio Ramos encarando o Real Madrid. Isso se ele estiver saudável, sem lesões, né, o que tem sido difícil de acontecer, mas no geral, ele voltando ao Bernabéu já é muito impactante, é um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, um ícone madridista, uma lenda, e agora terá pelo caminho o Real Madrid pela Champions jogando contra o Real, né? Ou seja, já uma grande história a ser contada. Messi voltando a jogar na Espanha contra o Real Madrid, voltando ao Bernabéu pela Champions e um momento, um confronto que ele já encarou na carreira e saiu vitorioso. Agora, vestindo outra camisa, ele tem esse novo desafio pela frente. E para finalizar, um terceiro ponto muito importante dessa partida: Kylian Mbappé, que queria assumidamente, como ele já afirmou em entrevista, jogar pelo Real Madrid nessa temporada, agora ele vai enfrentar o Real nas oitavas da Champions. Isso se ele já não tivesse sido vendido ao Real Madrid. Por quê? O Mbappé tem o contrato acabando, está muito na cara que ele não pretende renovar. Ele em janeiro já pode assinar um pré-contrato com o Real Madrid, chegará para o Real ao final da temporada, só que se ele assinar em janeiro, indo para o Real ao final da temporada, no meio do caminho, em fevereiro, ele pega o Real Madrid nas oitavas, ou seja, ele pode já jogar pelo PSG contra o Real Madrid, já tendo sido negociado com o Real Madrid. Muita coisa importante nesse jogo, que também marca o que a gente tem de momento, né, para poder projetar para esse jogo lá na frente. Um Real crescendo, sólido defensivamente, crescendo ofensivamente, muito criativo, que ataca com muita velocidade, muito por conta da grande fase, a melhor da carreira até aqui do Vini Júnior, do Benzema, que se lesionou, mas já voltando e já marcando gol. Os caras têm mais de 20 participações em gols, ambos. Então é um ataque muito forte que vem sendo sustentado também por um meio campo muito criativo e interminável de Kroos, Casemiro e Modric. Então é uma baita equipe que vem melhorando na mão do Ancelotti. Do outro lado, um Pochettino que vai ter esses 2 meses para trabalhar. Se ele ainda estiver no Paris Saint-Germain até o momento do jogo, né, até fevereiro, porque a pressão ela existe para todo lado contra o Pochettino, e tem esse tempo para tentar organizar essa equipe que depende muito das individualidades, que não está tendo toda hora, como o Neymar, por exemplo, que se planeja, tenta se recuperar fisicamente justamente para jogar as oitavas da Champions, mas dependendo muito de um Messi, principalmente de um Mbappé, que vem fazendo grandes atuações na temporada. Mas é tudo isso que envolve essa grande partida que ficou no novo sorteio sendo a mais impactante, depois de ter sido cancelado aquele PSG United, que já tinha muita gente ansioso, inclusive eu, né? Muita gente ansiosa, diga-se de passagem. Partindo agora para falar de Bayern e Salzburg, um confronto que o Salzburg saiu, o Salzburg tinha pego um Liverpool, agora pega um Bayern. Não sei nem o que é pior, né, pro pobre Salzburg. Um Bayern de Munique que vai ser amplamente favorito, né, o time que tem Lewandowski fazendo temporada de melhor do mundo uma atrás da outra, e sem falar das variações com Coman, Gnabry, Sané, Kimmich no meio campo voltando quando estiver saudável, Goretzka, o próprio Miller sendo muito importante na equipe. É um timaço, uma máquina, muito intenso, muito ofensivo, que sabe e aproveita muito as chances criadas pelo seu time. O Salzburg é um time organizado, um time de jovens, vai ter uma missão duríssima. É um time que gosta de atacar, gosta de oferecer jogo, mas não consegue se defender muito bem. Sofreu para passar no grupo dele, né? Passou em segundo, e agora tem o Bayern. Bayern amplo favorito para esse jogo, a gente pode ter muita tranquilidade ao dizer isso. Sporting e Manchester City. O Sporting se dando pior nesse segundo sorteio, agora enfrenta um time sólido, regular, extremamente competente e comprometido taticamente, como o Manchester City de Pep Guardiola, que está brigando pela liderança da Premier League, fez uma campanha de líder de grupo nessa fase de grupos da Champions. Perdeu para o PSG, é verdade, mas foi melhor em ambos os jogos contra o time francês. É um time que oferece
muita criação de jogo, ataca muito, mantém a posse de bola por muito tempo. O Sporting vai ter vida muito dura. O Sporting passou com méritos, tirando o Dortmund, despachando o Dortmund para a Euroleague, mas foi goleado pelo Ajax, por exemplo, e vai ter um time que gosta de jogar bola pela frente, como o City, e que vai dar muito trabalho, é amplo favorito também. Benfica e Ajax. O Benfica de Jorge Jesus se livrando de um Real Madrid, mas encarando uma pedreira muito grande que é o Ajax. O Ajax, para mim, entra como grande favorito nesse confronto pelo futebol que joga. Um Ajax ofensivo, inventivo, que tem muitos talentos como o Antony, como o Tadic. Você tem jogadores ali como o Klaassen fazendo uma belíssima temporada, o Haller sendo artilheiro da Champions. É um time muito que oferece muitas opções táticas ofensivas que variam demais, sabe encontrar espaço numa defesa bem organizada. O Ten Hag fazendo um excelente trabalho. Tem gente que consegue projetar o Ajax brigando para chegar na final, e pega um Benfica do Jorge Jesus que conseguiu com mérito despachar o Barcelona para a Euroleague, mas é um time que tem dificuldade no momento ofensivo, consegue se defender melhor do que atacar, e vai precisar se defender muito bem se quiser ter chance contra o Ajax, porque é um time que tem feito goleada atrás de goleada aí na temporada, inclusive na Champions, não só no campeonato holandês. Falando agora de Chelsea e Lille, coincidentemente o Chelsea repetindo o confronto do primeiro sorteio, o único confronto que ficou igual. O Chelsea se dando muito bem, passou como segundo, né, tomou o gol no final contra o Zenit na última rodada e acabou ficando em segundo do grupo, e teve a sorte de pegar o primeiro lugar menos forte teoricamente, né, mas que vislumbrando assim também o Chelsea é amplo favorito. Se livrou de pegar Bayern, se livrou de pegar Real Madrid, pegou o Lille, um Chelsea muito consistente, que tem uma formação de 3 zagueiros que ataca com 7 facilmente lá na frente, com o Lukaku se entrosando cada vez mais, Werner fazendo boas participações, Ziyech, Havertz, muita variação, Reece James fazendo um excelente início de temporada, Jorginho bem, Kanté pode voltar de lesão ainda, tem ele para se adicionar ao time. É um time muito sólido, com o Mendy fazendo boa temporada, Thiago Silva, Rudiger. Então é pedreira pro Lille, que passou como líder e acabou tendo o azar de pegar o Chelsea. O Lille é um time bem inferior tecnicamente, com quesito de qualidade geral, até taticamente também sofre bem mais. Então Chelsea é amplo favorito. A gente tem mais um time que é amplamente favorito nessas oitavas. Se desenha um sorteio mais fácil para os gigantes do que foi o primeiro. E seguindo agora com Atlético e Manchester United, duelo muito interessante, porque marca mais uma vez Cristiano Ronaldo enfrentando o Atlético de Madrid em jogo de Champions League. Ele se deu muito bem nos últimos confrontos. Vamos ver o que é que o Cristiano aguarda agora, vai mostrar para nós em fevereiro. O Atlético, que foi um dos times que primeiro reclamou contra o sorteio realizado, né? O primeiro time, diga-se de passagem, a reclamar do sorteio realizado pelo UEFA. Se livrou de um Bayern, mas pegou um United com o Cristiano pelo caminho. É mais fácil? É, pelo que o United apresenta hoje, um time frágil taticamente, que tem um trabalho muito grande pela frente para executar. O Rangnick acabando de chegar, teve jogos promissores nas primeiras apresentações, principalmente na estreia dele, mas tem muito que se fazer. É um time que precisa entender a filosofia de jogo do treinador alemão. Tem tempo para isso, espera-se que chegue melhor, mas enfrenta um Atlético que, muito pelo contrário da falta de experiência junto com o time que o Rangnick tem, o Simeone já tem mais de uma década à frente do comando do Atlético. É um time muito difícil de fazer gol, muito bem defensivamente, que consegue enjoar as partidas para esses adversários maiores, mas tem o fator Cristiano. O fator Cristiano é muito importante na Champions, e também mais ainda contra o Atlético de Madrid. Vamos aguardar, né? E esse é um duelo bem mais equilibrado do que os outros. Villarreal e Juventus. A Juventus se dando bem novamente no sorteio, pegando o Villarreal, se dando bem entre aspas, porque podia pegar um adversário muito mais difícil, mas não é nada garantido que passe, porque inclusive o Villarreal pode surpreender muito. É um time muito bem organizado, o Unai Emery fazendo um grande trabalho, tem o Gerard Moreno, Yeremy Pino, Danjuma Grueneveldt, jogadores que têm feito uma boa temporada. É o atual campeão da Euroleague, uma Juventus que está bem desorganizada ainda, tentando se reconstruir aos poucos. Venceu o Chelsea na partida pela fase de grupos, em uma delas, né, mas foi goleado na outra. Ficou com a liderança por mérito, muito demérito do Chelsea, na verdade, na última rodada. E acaba pegando um adversário que dá para se planejar para passar a Juventus, só que o Villarreal vai embaçar esse jogo. E para finalizar, a gente tem Inter e Liverpool. A Inter de Milão agora tendo a pedreira, talvez o time mais difícil de se enfrentar ao lado do Bayern de Munique.
talvez o mais difícil de enfrentar, porque os dois, Liverpool e Bayern, são sim os mais difíceis. A Inter, nesse momento bom até dela, passou na Champions como segundo lugar do grupo, cumpriu o que prometia, né? Era difícil tirar a liderança do Real, e vive um grande momento no campeonato italiano, brigando nas primeiras posições, sendo importante, mas tem uma pedreira intensa, rápida, muito feroz como o Liverpool, que pressiona o adversário, que impõe seu ritmo de jogo, gasta e cansa o adversário ao máximo que pode, e o Liverpool é sim favorito nesse jogo. Então, vida difícil para os italianos. Acredito muito que o Liverpool terá até uma vida razoavelmente fácil se manter o que estiver jogando até fevereiro, que eu acredito que vai manter, só se algo muito trágico acontecer, como lesões, como aconteceu na verdade na última temporada. Mas no geral o Liverpool é favorito para esse jogo. Bom, finalizando o vídeo por aqui, digam o que é que vocês acharam desse novo sorteio, o que é que vocês acharam dos erros do primeiro. Tô até querendo fazer um vídeo aqui dando uma explicada mais rápida no que é que aconteceu, nas reclamações, de quem vieram as reclamações, mas no geral esse é o cenário. Temos alguns times com vida fácil, como o Bayern, City, Chelsea, o próprio Liverpool talvez tenha uma vida fácil, considerando os outros adversários que poderia pegar, e alguns confrontos mais equilibrados, principalmente com destaque para Real e PSG e Atlético United. No geral, comentem aí quem são os palpites de vocês para se classificar para a fase de quartas. Ansioso para a chegada de fevereiro, porque o sorteio diminui um pouco a qualidade, diminuiu, mas ainda assim a Champions League, a gente sabe que a Champions reserva para nós. No geral, tamo junto, não esqueçam de compartilhar, curtam, se inscrevam no canal se você está chegando aqui agora. Valeu por assistir, tchau!